Olá, eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos refletir sobre o texto de 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Nós vamos pensar sobre, em meio a uma sociedade que tem tantas dúvidas sobre sua própria identidade, quem nós somos? Quem é você? Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Nelson Souza, eu sou da Igreja Batista Cidade, lá de Natal, Rio Grande do Norte, e é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com você sobre aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero refletir hoje sobre um tema que me é muito importante, né? Quem sou eu? Um amor que nos define. E o nosso texto ele se baseia em 1 João, a nossa reflexão aqui, ela se baseia em 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Né? João escreveu uma carta muito amorosa para a igreja, a sua igreja inicial. A gente não sabe exatamente quem seria essa igreja a qual ele se destina. É uma carta muito carinhosa, muito atenciosa. O que a gente sabe sobre essa carta de João é que ela, além de ser um relato, um manifesto de amor de João para com aqueles a quem ele amava de verdade, né? Esse manifesto, ele também é um manifesto contra o gnosticismo, uma certa seita que estava já surgindo, né? Uma mistura de filosofia, com uma tentativa de racionalizar determinados elementos espirituais, como se não fossem espirituais, né? Como se fossem mais uma filosofia. Então, João ele vai lançar alguns elementos que são essenciais para se entender quem é Deus, como é que Deus se revela, qual a maneira como ele se relaciona com a sua igreja, com os seus filhos e qual o papel, né, desses filhos nesse relacionamento, como é que ocorre a salvação, a santificação. Então, eu quero conversar um pouco sobre um dos aspectos que diz respeito a essa carta de 1 João, que é o aspecto do amor de Deus. E como é que isso impacta cada um de nós? O texto-chave, então, 1 João capítulo 3, versos de 1 a 3, e eu quero ler aqui com vocês. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eu vou fazer uma oração breve agora. Ó Deus eterno, fala conosco através da Tua palavra. Fala com cada um de nós, o momento em que nós nos encontramos assistindo essa mensagem, seja qualquer atividade, em qualquer lugar, mas fala ao nosso coração. Nós somos seus filhos, nós te amamos, ó Pai querido. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma história relativamente antiga, não tão antiga, mas uma história da qual eu ouvi falar. Imagine uma criança, e essa criança tem por volta dos seus 6 a 9 anos de idade, não tem como a gente saber ao certo. E essa criança, ela é uma criança que gosta de falar, é uma criança extrovertida, uma criança que gosta de brincar, que gosta de ler, gosta de compartilhar as coisas que aprendeu na escola. E aí essa criança, de repente, ela começa a conversar com o seu pai e o pai olha aquela criança mole, uma voz suave demais, e aí o pai briga com aquela criança de maneira bem agressiva e diz: olha, você tem que falar como homem, você precisa falar melhor. E imagina o quanto essa criança ela vai carregar essa dor pela vida inteira, né? Imagina como é ser uma criança que de repente cresce num ambiente sendo podada, sendo criticada. Quantas crianças por aí sofrem com esse tipo de situação e quantas marcas essas crianças carregam e chegam à vida adulta, às vezes silenciando, né, a sua vida por meio de um sorriso, de uma brincadeira, ou
enfiando as suas vidas no trabalho, nos estudos, em outras atividades, ou muitas vezes afogando as suas mágoas em coisas que tentam tirar ela da realidade, né? Como bebida, como drogas, como vícios. Então muitas pessoas carregam essa criança interior ferida. E como o nosso mundo é dessa maneira, né? Nós vivemos um mundo cheio de ansiedades, né? Um mundo que a gente não pode ligar o jornal, e agora nem liga mais o jornal, a gente não pode ligar o YouTube, que a gente não pode entrar na internet, numa página de notícias, a gente só vê problemas, inflação, incerteza, medo, guerra, dores. O mundo é um lugar inóspito, é um lugar terrível. Como ter esperança, né? Como se você é jovem, você não sabe o que é que se vale a pena, nem se vale a pena estudar, nem se vale a pena procurar uma profissão. Se você é adulto, se você está na meia-idade, você já fica angustiado, você não pode perder o seu emprego, você não pode perder uma oportunidade. Se você é idoso, você tem medo pela sua aposentadoria e as coisas, parece que nada está no seu lugar, parece que a cada manhã as coisas mudam de lugar e sempre para um lugar muito pior. Então essa ansiedade, essa angústia é uma coisa que marca o período que nós vivemos nesse momento, que é essa era de muita informação digital, e a gente não só recebe muita informação, mas muita informação ruim, e muita informação mentirosa, e muita informação de qualidade duvidosa. Então é difícil para todos nós ligar o celular, abrir uma página da internet e ter paz. É muito complicado. Nós vivemos uma sociedade de pessoas sobrecarregadas, seja por questões financeiras, seja por questões familiares, seja por questões profissionais. E esse mundo, como disse um filósofo, eu nem concordo com tudo que ele fala, mas ele trouxe um termo que é muito interessante, que ele fala sobre a modernidade líquida, sobre a sociedade líquida. Então esse mundo líquido em que nós vivemos, nada parece firme. As amizades, elas são tão volúveis, tão voláteis, como um adicionar ou excluir de uma amizade em uma rede social. E aí a gente se vê sozinho, se vê sem identidade, a gente começa a se perguntar. É uma sociedade em que todas as pessoas se perguntam, a maioria delas silenciosamente: quem sou eu? O que é que me define? Qual é o lugar a qual eu pertenço? Eu pertenço a que lugar? Para que eu sirvo para alguma coisa? Para que eu nasci? Há algum lugar onde eu seja útil? Se eu for embora dessa vida, será que alguém vai sentir falta? Ou eu vou ser só mais um CPF cancelado? Então a vida, ela se torna tão líquida, tão volátil, que a gente se pergunta: quem eu sou? E quando a gente olha o texto sagrado, quando a gente vai lá nesse texto de 1 João, nessa carta que um pastor de uma congregação, de uma comunidade, escreveu de uma maneira tão carinhosa, a gente olha lá no capítulo 3, verso 1, na primeira parte, o que a gente vê? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Eu não consigo ler esse texto sem me emocionar, sem pensar nesse chamado. Nós somos chamados filhos de Deus. Um chamado, né? O termo está relacionado ao termo no grego kaleo, que é um convite. Pode ser tanto um convite carinhoso, atencioso, como pode ser um chamado: ei, você, eu estou chamando você de filho de Deus, filha de Deus. Que maravilhoso ser chamado, ser convocado como filho de Deus. Deus é um Pai. Esses são termos que a gente vê nos evangelhos, Jesus falando do Pai, Jesus nos colocando, né? Ele se apresenta como filho desse Pai amado, ele é o Filho do homem, é o Messias, mas mais do que isso, ele fala de um
Pai Celestial. Ele nos convida a chamar esse Pai de Pai Nosso, né? Quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, ele fala Pai Nosso, né? Um Pai que não é só dele, é um Pai que também é nosso. Nós somos filhos adotivos, né? Jesus, ele não é só Deus, ele nos chama de amigos e por isso nós somos feitos, através da ação dele na cruz, nós somos feitos seus irmãos. E que magnífico pensarmos isso, porque nós somos chamados não como uma pessoa qualquer, nós somos chamados não pelos nossos títulos ou pela nossa profissão, mas nós somos chamados de filhos. E aí, a partir dessa reflexão, nós entendemos que o amor de Deus é o que nos define, né? Você não é o que o mundo diz, você não é o que o medo diz, você nem sequer você é o que o seu passado diz de você. O Deus Pai, o Deus que nos fala, ele vira e fala, olha, você é meu filho, o meu teknon. E o termo, esse termo que o João utiliza, tekna, né, no plural, é um termo para filhinhos, é um termo para criancinha, é um termo afetuoso, que traz uma ideia de ternura, intimidade, carinho, significa crianças pequenas, né? Alguém com quem se tem laços de amor. E é assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos convida, né? No texto-chave vamos ler novamente, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, criancinhas de Deus, o que de fato nós somos, e nós somos isso mesmo. Por isso o mundo não nos conhece, o mundo não consegue entender a gente, porque o mundo não conhece a Deus, não conhece esse Pai. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, e aí a gente vê o aspecto escatológico da segunda vinda de Cristo, né? Quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quantas pessoas tiveram crises? Eu me lembro agora do Dietrich Bonhoeffer, né, o Bonhoeffer, que ele escreveu um poema no meio da prisão. Ele foi um pastor que se contrapôs ao regime nazista na Segunda Guerra Mundial e ele foi perseguido por isso, mas ele não foi silenciado, ele não se permitiu silenciar por aqueles que o perseguiam. E, inclusive, ele foi morto, de acordo com alguns relatos históricos, por uma ordem expressa do líder da Alemanha naquele período da Segunda Guerra Mundial. E o texto, ele tem um poema muito bonito chamado Wer bin ich? Né? Quem sou eu? Quem eu sou? E esse é um texto que fala muito ao meu coração e eu gostaria de ler esse poema desse pastor do século passado, da primeira metade do século passado. Eu gostaria de ler esse poema para vocês e eu quero que você reflita sobre isso, né? Um homem que estava na prisão, um homem que era questionado e punido pela sua fé, né? Por aquilo ao qual ele lutava e acreditava. E ele expressa isso dessa maneira tão poética. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela, tão sereno, alegre e firme, qual dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que, da maneira como falo, aos guardas tão livremente, como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio impassível, sorridente e com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha.
nervoso na espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo? Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã o outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nesta solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó Deus. Eu sou teu. A luta de Bonhoeffer. Que texto bonito, né? A luta de Bonhoeffer, né, se perfaz em duas perguntas simples, né? Eu sou o que os outros dizem de mim ou o que eu sei sobre mim mesmo, né? Quando ninguém está olhando, quem eu sou? Quando eu me olho no espelho, quem eu sou? Na porta fechada do quarto, nas noites sombrias e escuras, quando ninguém está olhando, quando é só você com você mesmo. Quem é você? E aí ele termina de uma forma tão bonita, seja quem for, Deus, eu sou teu. E a gente se quebra, né? Porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos alguém que pertence a Deus, né? E quando a gente vê no verso 2, né, e isso é tão incrível, porque Deus, ele não é um Deus, esse amor, né, é um Deus que nos ama, mas não é um Deus só de sentimento, não é um Deus só de emoção vazia, não é um Deus abstrato, né, ele faz promessas, é um amor que nos impulsiona para um futuro glorioso. E a gente vê na segunda parte do verso 2, né, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O veremos como ele é. Você consegue imaginar isso? Você se olhar no espelho, é como se olhar no espelho e você não vê a si próprio, você vê o próprio Deus, você vê a Jesus, você vê o que Deus fez em você. Você não é o seu passado, você não é o seu presente e você também não é aquilo que você ou os outros imaginam de você mesmo, mas você é aquilo a qual Deus chamou para ser. Você é aquilo a qual Deus chamou para se manifestar. Não de uma forma distante, mas junto com Ele, sendo como Ele é. E esse processo de buscar ser como Deus, esse processo de ser transformado por Deus, ele nos traz uma coisa que é tão difícil, é tão complicada, que é a esperança. Como nós temos medo de ter esperança. Como nós temos medo de criar sonhos ou imaginar futuros e depois se frustrar, porque tantas pessoas frustraram a gente antes. Às vezes a gente cai na besteira de acreditar em políticos, às vezes a gente cai na besteira de acreditar em amigos ou em outras pessoas, mas às vezes os nossos próprios pais nos frustraram, nos machucaram e de repente quem a gente mais amava nos traiu e então, quando nós éramos mais vulneráveis, nos enganaram, nos roubaram, nos tiraram a inocência ou aquilo que nos era mais precioso. Então agora a gente se vê numa vida, não, eu agora tenho consciência de quem eu sou, não, agora não me deixarei mais enganar. E nós então fazemos de tudo para esconder a esperança, porque a gente tem medo. A gente tem medo de sonhar e depois se frustrar e acabar o tempo chorando, desesperado, no silêncio do nosso quarto, no nosso travesseiro. Mas o nosso Deus, ele simplesmente nos pega pela mão, nos convida e diz, tem que ter esperança. É o que o João está falando aqui. Nós vamos ser como ele. Nós estaremos junto
nosso Pai querido, nós veremos Ele como Ele é. Hoje nós não conseguimos enxergar, talvez apenas uma mísera parte, uma finita parte de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele é e que Ele fez na nossa vida. A gente não consegue enxergar todos os livramentos e todas as bênçãos que Deus derramou sobre nós. Isso é óbvio. Mas a gente vê no continuar do texto, né, que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Não importa o quanto sujaram você. Não importa o quanto essa sociedade ou a vida sobre essa terra, ou como diz o sábio, a vida debaixo do sol, queimou a sua pele. Trouxe sofrimento, dor, angústia, desânimo. Isso não interessa mais. Porque nesta esperança há algo extremamente diferente. Nesta esperança há um processo de purificação, de se purificar de toda essa ansiedade, de toda esse melindre, de toda essa angústia, de todo este medo. E assim a gente é livre e puro, como Deus é puro. Esse é o processo pelo qual nós passamos. Quando nós nos entregamos de corpo inteiro, de alma, a este Pai tão amoroso. Lembram da história, a história que eu comecei contando, né? Porque eu pedi que vocês imaginassem sobre aquela criança que ouviu que a sua voz não prestava ou que ele deveria falar de uma maneira melhor e aquilo machucou tão grande aquela criança, de uma forma tão grande aquela criança sou eu. Eu ouvi isso e hoje eu até tento entender, né, o que levou o meu pai a falar aquilo para mim, mas durante muito tempo eu carreguei isso no meu coração. Eu sorria, eu brincava, mas eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tinha vergonha da minha própria voz. Eu tinha vergonha e após um momento de descontração ou brincadeira entre os amigos, e quando eu estava sozinho no meu quarto, eu chorava envergonhado, porque eu tinha muita vergonha de tudo que eu fiz, de tudo que eu brinquei, de tudo que eu falei. Essas são coisas que, vez por outra, voltam à minha mente, são cicatrizes que ficaram. Mas no momento em que eu entendi que, além do que qualquer pai terreno pode me chamar, no momento em que eu entendi que Deus me chama como seu filho, que Deus me trata, Ele sendo o meu próprio Pai. Então eu entendo que nesta terra, o meu Pai, Ele fez tudo que podia da melhor forma. Eu amo meu Pai para sempre. Mas existe um Pai celestial, um Pai eterno, em qual o amor é muito maior do que qualquer pai terreno, e um Pai que está disposto a completar. E algo mais significativo aconteceu na minha vida. Hoje eu não tenho vergonha de expressar quem eu sou. E esse Pai que me deu uma coisa tão preciosa, que é a minha identidade. Hoje eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou. É esse Pai que convida você hoje e que chama você de filho, filha de Deus. É esse Pai que traz você para o colo e diz assim, olha, a sua identidade não se resume às suas feridas, às críticas que você recebeu, aos machucados que a vida lhe deu. Existe um poeta, um músico que diz, né, só eu sei as esquinas por onde passei, mas ele está errado, porque Deus sabe todos os lugares pelo qual você passou, não só na sua vida, mas dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração. Deus conhece cada parte, porque Ele criou você, Ele fez você, e hoje Ele convida você para prestar atenção de que você é filho dele. Ele chama. Não é só dar um nome. Deus, Ele não etiquetou você. Agora, olha, fulano, filho de Deus. Não, não, não. Ele chama. Ele convida. Ele nos pega pela mão. Então a minha identidade está na voz do meu Pai Celestial que diz, vem cá, meu filhinho. Ele chama você ao colo e diz, vem aqui, me abrace, venha, venha, receba o meu carinho. Talvez você também tenha carregado ou você carrega cicatrizes, algumas feridas na alma que não tem terapeuta que consiga tirar.
Talvez os outros tenham chamado você por nomes inadequados. Talvez você se olhe no espelho e você não consegue achar outros adjetivos que não sejam adjetivos ruins. Mas Deus lhe deu um novo nome. Deus lhe chama de filho, filha de Deus. Isso é algo muito mais profundo, isso é algo muito mais denso, isso é algo muito mais intenso do que qualquer outra coisa que outra pessoa possa me classificar, do que qualquer laudo que a gente possa receber. Às vezes nós procuramos títulos, nós corremos atrás de tantas coisas, atrás da posição certa na carreira, e às vezes a gente se angustia porque pensa, não, eu tenho tal idade e ainda não consegui conquistar isso, como é que vai ser? Não, olha só fulano, olha a rede social, e a gente olha para as redes sociais, todos estão rindo, viajando, indo para Paris, Dubai, e não interessa, não interessa. Existe algo muito maior do que qualquer classificação que alguém possa dar. Talvez você tenha pisado na bola com alguém e você ande carregado pela culpa e pela dor de ter feito algo pelo qual não tem como voltar atrás. Deus, Ele chama você, convida você para o colo dele e fala, meu filho querido, eu sou seu pai. Meu filho querido, venha cá. Meu filho amado, venha cá. E esse amor, ele se manifestou de uma forma muito intensa. Porque Deus, ele deu o único filho dele para salvar a cada um de nós. Para salvar a mim, para salvar a você. Porque esse amor, ele é genuíno. Ele não fica só no chamado. Se você, em algum momento, foi frustrado por alguém que você amava, se você em algum momento foi ferido por alguém que deveria proteger você, Deus, Ele é acima de todas essas coisas. Se talvez o seu pai não foi o pai que você sonhava, se talvez o seu pai não foi o pai que refletiu esse Deus amoroso, se você teve um pai que refletiu esse amor de Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas se você foi ferido por essa vida, por esse mundo caído, por as pessoas que nem sabem que estão ferindo outras. Elas já carregam as suas dores. Elas já carregam os seus sofrimentos. Elas nem se dão conta que estão machucando alguém. Existem pessoas más nesse mundo que fazem as coisas ruins de forma intencional, mas eu acredito que boa parte das pessoas às vezes machucam os outros trombando pela vida e nem sabe, nem tem consciência do que estão fazendo. Mas nós temos um pai que não nos frustra, um pai que não quebra as expectativas e um pai que nos traz esperança. Não tenha medo de ter esperança. Coloque os seus sonhos aos pés desse pai amoroso que te chama de filho, de filha. Coloque os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos aos pés desse pai que chama você, filhinho, criancinha minha. Venha, venha, vamos sonhar juntos, vamos correr o mundo afora juntos. Há tanta coisa boa para se ver, há tanta coisa boa para se viver, há tanto amor para compartilhar. É tempo de compartilharmos amor numa sociedade que nem sabe, nem sabe o que é amor. Uma sociedade que tem tantas crises de identidade. Uma sociedade tão difícil. Mas Deus, o nosso Pai, Ele nos chama de filhos. E isso nos leva a uma caminhada de esperança, porque um dia nós seremos como Ele é. Um dia nós estaremos purificados de toda dor. Às vezes a gente olha esse texto e pensa a purificação só como purificação do pecado, né? Mas o pecado é só uma parte da purificação. É só a primeira coisa que a gente tem que deixar. A gente tem que deixar também o pecado que fizeram sobre nós. O pecado das más ações que nos machucaram. O pecado da visão limitada desse mundo que nos cerca. Então é muito mais, essa purificação, a gente vai receber novas vestes de acordo com o texto bíblico.
Nós vamos ter uma nova identidade, mas nós não vamos ter uma nova identidade, nós já temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Então, levando em consideração tudo isso que a gente refletiu nesse momento, pensando bem sobre tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, de que Ele é o nosso Pai e de que Ele reconhece a nossa voz e de que Ele nos chama como filhos amados. Que nós carreguemos essa esperança, não só para a gente, mas para os outros. E que nós jamais esqueçamos que o nosso Deus, Ele nos convida, Ele nos chama para sermos seus filhos. Você aceita esse convite? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe. E agradeçamos a cada dia a esse Pai que nos chama filhinhos. Amém.